Diz assim, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este normalmente é um versículo que às vezes está em para-choque de caminhão, muito, num umbral de muitas portas, mas a questão é, nós entendemos de fato o que Jesus diz quando ele abre a boca e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você sabe que para muitos, Jesus não foi o caminho, Jesus não foi a verdade, não foi a vida. Para muitos, Jesus foi apenas um mestre, foi um exemplo a ser seguido. Não estou dizendo que ele não é exemplo, claro que é. Mas, por exemplo, para os muçulmanos, Jesus foi apenas um profeta. Um grande profeta, mas não o maior. Ficava atrás de Maomé. Para Mahatma Gandhi, Jesus, ele era um mestre. Ele ensinava coisas boas. Mas quando perguntavam para Gandhi a respeito de Jesus como Deus, ele dizia: não, a minha consciência não consegue captar essa mensagem. Sim, ele mostra bons caminhos, ele fala algumas verdades, ele até inspira a vida, mas acreditar que ele é a vida, não, eu não consigo acreditar. E aqui o que nós vemos em João 14,6 é que Jesus ele veio não apenas mostrar o caminho, ele veio dizer: apenas eu sou o caminho. Se você olhar para a história do nosso mundo, você vê grandes homens que de fato deixaram grandes legados para a sociedade, em qualquer área, seja na medicina, seja na cultura, seja no mundo artístico. Mas quais desses homens bateu no peito e disse assim: eu sou o caminho? Quais desses homens disse assim: olha, eu sou a verdade, eu sou a vida? Nenhum deles. Por mais que grandes homens vieram antes de nós. Os ensinos de Jesus são referentes ao mundo, não a este, mas ao reino dos céus. É por isso que nós não vemos grandes homens ensinando esse caminho. Lembra a semana passada que eu ministrei sobre não acumular tesouros aqui na terra? Esse é o mandamento de Jesus. Olha, não acumula muito tesouro aqui não, sabe por quê? Não estou dizendo que ele é contra você ter uma boa poupança, não. Se você quiser, pega a pregação que tem gravada ali da semana passada. Mas o que ele diz é o seguinte: os tesouros desse mundo apodrecem, se deterioram. Nós temos que acumular tesouros no céu, porque você sabe, o dinheiro perde valor, a beleza com a idade acaba. As pessoas ficam doentes, se deterioram, morrem. É por isso que Jesus o tempo todo ele prega sobre o reino dos céus. Só que eu sei que para nós, seres humanos limitados, talvez seja muito difícil vivermos com o pé aqui neste mundo, pensando no mundo futuro. Sabendo, oh, isso aqui vai acabar, o que importa é lá. Eu sei que é difícil. Mas é esse o mandamento. Olha, vivam nesse mundo, mas sabendo que esse mundo vai passar. Esse é o problema de muitos. Eles focam apenas no aqui, no agora. Eles querem apenas conquistar coisas aqui, ainda que você sim tenha que se esforçar, mas o nosso objetivo principal, acho que é redundante, né? O objetivo, claro que é o principal. Mas o nosso objetivo não tem que ser apenas nesse mundo, principalmente no mundo futuro. Você lembra que Jesus, ele dizia para os fariseus que os fariseus eram uma raça de víboras, cobras, porque eles pensavam que eles obedeciam os mandamentos, sendo que na verdade eles não obedeciam. Porque esse é o mandamento do Senhor, né? Vivam para mim. E é claro que é muito difícil obedecer a Deus. Se você entende de fato os mandamentos, é muito difícil. Quem pensa, meu irmão, que pode seguir a Jesus Cristo, simplesmente com a sua força, não entendeu nada dos seus mandamentos. Nada. Porque são mandamentos que, humanamente, é impossível eu e você cumprirmos. Por exemplo, olha o mandamento: amai os vossos inimigos. Acabou com todo mundo já, né? O inimigo não é o... Às vezes o inimigo, de fato, está do outro lado da cama, né? Já tem aquele filme, Dormindo com o Inimigo. Às vezes é o marido, a esposa. Oh, se tu pudesse matar. Mas olha o que a Escritura diz: amai os vossos inimigos. Nenhum amigo, às vezes, nós conseguimos. Às vezes o filho. Filho é uma maravilha, meu, é uma benção. Mas quem nunca teve vontade de apertar o pescocinho da criança, hein? Moleque, deixa eu dormir. Principalmente quando é pequenininho, acorda noite direto. Você tem que trabalhar no outro dia, 6:30 da manhã. É terrível. Para mostrar que eu e você não conseguimos obedecer os mandamentos se não for a graça de Deus sobre nossas vidas. É por isso que o mandamento é: busque tesouros no céu. Busque o reino dos céus. Sabe por quê?
Na maioria das vezes o ser humano, quando ele quer conquistar muitas coisas nesse mundo aqui, sabe qual é o seu objetivo? Ser melhor que os outros. Pastor, eu não sou assim. Você é assim. Eu sou assim. Todos nós somos assim. É isso que a Escritura diz. Olha o que diz Eclesiastes 4:4. Também descobri, porque na nova tradução da linguagem de hoje, também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. Por quê? É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Por que as pessoas querem ter sucesso? Porque elas querem ser mais do que os outros. Se você for um pouco sincero com você, você vai ver que tem muito disso no seu coração. Às vezes o seu objetivo é ter um carro melhor, não é simplesmente por um conforto melhor, por um carro que não fica quebrando no meio do caminho. É porque você quer chegar lá na festa de Natal da sua família e não ser o quebrado da família. Não ser o que sai empurrando com o carro depois, que acaba a gasolina, quebra alguma coisa. É isso que a Escritura diz. O mandamento de Jesus é assim, olha, considere os outros superior a si mesmo. Meu irmão, isso aqui acaba comigo toda vez que eu leio. Puxa vida, como assim? Considere os outros superior a si mesmo. É para você ver que como nós precisamos da graça de Deus sobre nós para cumprirmos os mandamentos. Não damos conta. Não damos conta de forma alguma. Quem pensa que dá conta é mentiroso. Porque Jesus vem e ainda explica que pecado não é apenas aquilo que nós fazemos de forma exterior, mas é aquilo que nós fazemos de forma interior. Meu irmão, quem consegue? Eu sei que se olharmos do adultério em relação ao ato físico, muitos podem dizer, eu nunca fiz isso. Mas lembra quando Jesus explica o adultério? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura cometeu adultério? Sobre o homicídio? Aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do inferno? Meu irmão, já acaba com a gente. Tem um escritor russo chamado Dostoiévski, e ele em um dos seus livros, ele criou um personagem ateu, que não crê em Deus. E por que aquele personagem de fato não crê em Deus? Olha por que ele diz. Ele diz, olha, esse tal de Jesus, esse cristianismo que ele prega, essa vida de se negar a si mesmo, de buscar as coisas do reino celestial, esses mandamentos do Sermão da Montanha de Mateus 5, isso é uma utopia, é um paraíso que não existe. É coisa da cabeça de cristão, é algo irreal. E por conta disso, ele se tornou ateu. É engraçado, eu creio que comigo aconteceu o contrário. Justamente porque eu vi, falei, não é possível que esses mandamentos aqui sejam um homem que escreveu. Tem que ser alguém diferente. Como é o tema da minha pregação hoje, né? Jesus não é um homem para eu imitar, mas um Deus para me salvar. Eu e você só conseguimos obedecer os mandamentos do Senhor se a vida de Deus estiver em nós. Portanto, você precisa saber. Você não precisa apenas de um mapa. Você não precisa apenas de um guia. Você precisa de alguém que te carregue nos braços, que te conduza pelo caminho correto. É isso que Jesus vem dizer para mim, para você. Por que ele diz, eu sou o caminho? Talvez você já ouviu aqueles filósofos fazendo aquelas perguntas meio de doido, né? Do tipo, de onde vim, para onde vou? Talvez você nunca pensou isso. Talvez o máximo que você chegou a essa conclusão, olha, eu vim do hospital e eu vou para o cemitério. Não passa disso? Mas Jesus vem dizer, não, tem um caminho. E esse caminho sou eu. Ele ainda diz, eu sou a verdade. Meu irmão, existem cerca de 10 mil religiões no mundo. Por que você acredita que aquilo que nós falamos é o correto? Que aquilo que você acredita é o correto? Que o budismo não é o correto? Que o islamismo não é o correto? Por que você acredita que o cristianismo, bíblico, é óbvio, é correto? E ele ainda diz, eu vim dar vida. Porque não há satisfação, gozo e alegria plena se não for com o nosso Senhor. Eu não estou dizendo que Jesus, ele nos isenta de dores, de problemas. Isso é mentira. Não é isso. Tanto é que Paulo, em 2 Timóteo, ele diz, olha, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas eu tenho certeza que a coroa da justiça já me está preparada. Ou seja, alguém que termina pobre, quebrado, preso, mesmo assim consegue ter alegria na sua vida, porque ele sabia que a sua alegria não dependia das suas circunstâncias, mas um Deus que um dia o daria vida novamente. Eu quero passar aqui então 3 princípios então. Põe primeiro ali. Primeiro princípio, Jesus é o caminho. Normalmente funciona assim. As religiões costumam nos dar mapas, dizendo, olha, siga por aqui. Não mate, não roube, não faça isso, não fale aquilo outro. Esse aqui é o caminho para vocês. É mais ou menos o seguinte, imagina que você pegue 2 homens. Um totalmente saudável, o outro paralítico. E você tem uma selva diante deles, cheio de leões, tigres, jacaré, gorila, tudo que é tipo de bicho, você imagina. O Thanos está lá no meio da selva.
Então você diz assim: vocês precisam atravessar essa selva. A salvação está lá do outro lado. Aquele homem perfeito, talvez ele diz assim: rapaz, se eu me esforçar um pouquinho, eu dou jeito. Faço uma armadilha aqui, outra ali, corro por lá. E o paralítico? Estou perdido. Não tenho o que eu fazer, vou morrer. Sabe qual que é o problema de muitas religiões? É que elas não entendem que todos nós somos os paralíticos. Que nós não conseguimos andar pelo caminho com as nossas pernas. Que diante de Deus, por conta do pecado, somos totalmente espirituais aleijados. É isso que diz a Escritura. E olha, o mapa que muitos dão até que é correto. Como, por exemplo, amar o próximo. Você acha que amar o próximo é algo simplesmente do cristianismo? Não, o espiritismo também prega isso. Faça caridade, faça o bem ao próximo. Qual que é a diferença? A diferença é como nós encaramos os mandamentos. Muitos dizem assim: eu posso. Lembra aquela frase do socialista Barack Obama? Yes, we can. Nós podemos. Muitos pegam o mandamento de Cristo e dizem assim: o quê? Não, eu posso. Eu dou conta. Não matar? Tá comigo. Não mata, nem pernilongo eu mato. Nada. Tô comigo. Eles não entenderam nada, absolutamente nada. Eles dizem assim: eu não preciso de Deus, eu preciso de trabalho. Porque eles não acreditam em sorte. Sorte que eu digo, não sorte aleatória. A nossa sorte, nós sabemos que é Deus quem guia a nossa sorte. O que eles dizem? Não preciso de Deus. Eu não preciso de sorte. Eu preciso trabalhar duro. Que se eu trabalhar duro, eu vou conseguir tudo o que eu quiser. É mesmo. Pergunta para eles quantos escolheram nascer saudáveis. O que eles fizeram para nascer saudáveis? A não ser um processo aleatório de Deus através da sorte. Que nós chamamos de Deus, é óbvio, né? O que eles faziam? Rejeitavam a gordura que a mãe deles comiam? Na hora que vinha no cordãozinho umbilical, não, isso aqui eu não quero. É assim? Óbvio que não. Então todos nós precisamos do Senhor. Eu sei que muitos palestrantes do falso cristianismo, eles até ensinam os ensinamentos de Cristo. Mas cai na mesma, olha, você pode conseguir as coisas. Meu irmão, você não pode nada se Deus não tiver graça da sua vida. O cristianismo verdadeiro vem dizer para mim e para você que é impossível obedecermos a Deus por nossas próprias forças. É o que diz a Escritura. A salvação, meu irmão, se dependesse da minha e da sua obediência, todos nós, sem exceção que estamos aqui, todos nós, diz a Bíblia, que estaríamos condenados. Porque olha o que Tiago diz, que se você errar em um mandamento, você é réu do inferno. E apenas um. Todo mundo aqui já errou, né? E aí? Acabou. Acabou. Por isso que o cristianismo diz para nós: você não consegue andar sozinho. O Evangelho, ele não revela que o homem precisa, o que o homem precisa fazer para ser salvo. E que o Evangelho verdadeiramente vem mostrar é que o homem é incapaz, totalmente perdido sem Deus. Lembra lá da passagem da parábola do bom samaritano? Onde está lá o homem semi-morto caído na rua? E de repente passa o sacerdote, passa o levita. Ninguém ajuda o homem. Aí então passa o samaritano, que era um judeu mestiço, meio ímpio, meio crente. Então ele ajuda aquele homem, leva ele na estalagem, paga as suas contas, cuida dos ferimentos dele. E nós olhamos para aquela história dizendo: rapaz, eu sou igualzinho esse cara e eu ajudo todo mundo. Não, você entendeu? Nessa parábola você não é o bom samaritano. Você não somos ele, você somos aquele homem que está quebrado no chão, caído, morto. Nós que precisamos de ajuda. Nós que precisamos de Deus. Se não for Deus nos colocar nos seus ombros e nos carregar, meu irmão, não há o que você possa fazer. Não há o que eu possa fazer. Olhe para você ver como você é frágil. Tiago diz que nós somos como uma neblina que está aqui e de repente se dissipa. Já viu quando você olha o dia nublado e você vai escovar os dentes, você volta, acabou a neblina? É isso que é o ser humano. Você é totalmente frágil. Você ainda duvida disso? Meu irmão, uma gripe, um vírus que nós não enxergamos, pode matar a mim e a você. E aí? O que adianta a sua força? A minha mãe, quando ela exercia a função de enfermeira, ela cuidava de um senhor paraplégico que caiu de uma cama de 50 centímetros de altura. Nunca mais andou. Ou lembra esqueci o nome do ator que fazia o Superman, que caiu do cavalo também, parou de andar? Assim é o ser humano, meu irmão. Você é totalmente frágil. O que impede você de estar andando na rua e acontecer como aconteceu com um rapaz em Ubatuba, caiu um helicóptero nele. Que coisa, hein? Imagina para ele chegar no céu e contar. Deve ser até vergonhoso, deve ser morreu do quê? Um helicóptero. Você caiu de helicóptero? Não, o helicóptero caiu em mim.
Somos frágeis, totalmente frágeis. E esse é o problema das religiões. Elas não mostram que o ser humano é frágil, que ele precisa de Deus. Elas salvam as pessoas boas e por conta disso não salvam ninguém. Esse é o problema. Desconfie de religiões que mostram um caminho e dizem: faça isso, você será salvo. Esse não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro, ele salva justamente aquele que vê que ele não tem condição. Lembra do publicano? Aquele cara era um ladrão, era um corrupto. E então o fariseu ora: Senhor, graças te dou que eu não sou como esses homens aí. Mas o publicano, todo cheio de pecado, bate no peito e diz: Senhor, se é propício para comigo, pecador. E a Bíblia diz que este daí é salvo. Não era o outro que fazia várias coisas, mas não aquele que bateu no peito e disse: Senhor, eu não sou digno. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Lembra, meu irmão, qual religião que salva um ladrão na cruz aos 45 segundos tempo? Porque ele olha para Cristo, crucificado ali ao lado dele, e diz: nós merecemos estar aqui. Ele não. Lembra de mim quando vieres no teu reino. E olha o que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a diferença do cristianismo verdadeiro. Enquanto as religiões salvam pessoas, o cristianismo salva pecadores, que é o único tipo de pessoa que existe de fato. As outras religiões nós precisamos ir até Deus. O cristianismo verdadeiro é Deus vindo até a mim e até você. Você não precisa tentar chegar a Ele. Por quê? Porque você não dá conta. Eu não dou conta. O que você tem que fazer é com a boca no pó clamar: Senhor, vem até mim. Isaías 57, versículo 15, Isaías diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Habito no alto e sublime trono, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Segundo princípio que nós vemos aqui, Jesus é a verdade, não é? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. A pergunta que eu e você devemos fazer é: o que é a verdade? Foi isso que Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Como saber que esse livro aqui não é invenção de homens? Porque, ora, foram homens que escreveram, não foram? Como saber que isso aqui não é invenção da mente de alguém apenas para te prender? Pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que você acredita nisso? Você tem que dar um porquê. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, ele diz: olha, Deus me deu o Evangelho segundo o Mormon. Ele diz que ele tem a verdade. Os muçulmanos dizem que eles têm a verdade. Por quê? Maomé estava lá na cúpula da rocha e Deus apareceu a ele. E por que o meu e o seu é certo? Os muçulmanos ainda são mais radicais, eles morrem por aquilo que eles dizem acreditar ser a verdade. Pastor, mas o deles é mentira. É claro que é mentira. É uma mentira que foi contada para eles, e eles acreditam que é verdade. A diferença para o cristianismo é a seguinte: os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, eles poderiam estar mentindo? Poderiam, claro que poderiam. Mas convenhamos, qual pessoa mente para se lascar na vida? Normalmente as pessoas mentem para se livrarem de algo ruim, não é? É para se livrarem de uma culpa, de um processo, de alguma coisa. Se os apóstolos tivessem inventado aquela mentira, eles estavam inventando algo que iria matá-los. Então, eu e você podemos ver que o cristianismo tem algo diferente, óbvio. Mas ainda assim, nada há como discordar do Jesus histórico. Isso aí as pessoas sabem, Jesus de fato existiu. Acreditar que Jesus é Deus, daí sim é outra história. Mas o nosso mundo, o tempo é contado entre antes e depois dele. Agora, convenhamos, se Jesus não é Deus, pensa comigo: não, Jesus não é Deus, ele apenas foi um homem que existiu. Tá bom. Mas pensa nos mandamentos que ele deixou. Se alguém te der um tapa na face direita, vira à esquerda. Irmão, ou o cara é muito santo, ou o cara fumou muita maconha para dizer um negócio desse. Como assim? Se alguém me bater, em vez de eu revidar, eu viro o outro lado? Ama os que perseguem você. Ame os seus inimigos. Se fosse você, se você pudesse inventar um salvador do mundo, um herói mundial, como seria? Pastor, seria o Thor matando Thanos. Pastor, não dá spoiler do filme, criatura. Meu irmão, não é proibido dar spoiler não, sabe, né? Se fosse proibido, João não escrevia Apocalipse. Tá tudo marcado lá, vai terminar. Como seria o seu herói?
Seria um cara muito forte, que salvaria o mundo. Você percebeu que no cristianismo é totalmente diferente? Na mitologia grega, Zeus, ele sai lá do Olimpo, vem como águia, pega Ganimedes e leva Ganimedes para escravizá-lo. Ganimedes então servia a ele, inclusive sexualmente. Esse é o Deus grego. No cristianismo é diferente porque Deus infinito vira gente, vai para dentro da barriga da tia Maria, vive como nós vivemos, morre pelado, ensanguentado em uma cruz. Você faria um herói desse jeito? Duvido. Não faríamos, de forma alguma. O Jesus de muitas religiões é aquele Jesus que você precisa fazer as coisas para se salvar, para entrar no céu. O Jesus do cristianismo verdadeiro é aquele que você precisa reconhecer que você é um homem mau, para que você então possa ser salvo por ele. Benjamin Franklin, ele foi um dos fundadores da maior potência mundial dos Estados Unidos. E ele tinha 13 virtudes que ele se esforçava para segui-la. Que ele dizia, se eu fizer isso aqui, eu vou ser um homem melhor. Por exemplo, ele tinha uma virtude de sempre guardar o silêncio, talvez tirado de Tiago 1,19, que diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então ele dizia, olha, ouviu, não fica rebatendo não, silêncio, guarda silêncio. Ele diz que ele não deveria desperdiçar nada. Eu não sei se ele se inspirou em Jesus quando recolheu 12 cestos, né? Quando multiplicou os pães, depois recolheu os 12 cestos ainda cheio. Mas olha o que ele diz, põe ali, por favor. Olha o que ele diz. Ao fazer progresso, né, sobre as virtudes que ele tinha, ele se descobriu lutando com outro defeito. E qual era? Ele diz assim, talvez não exista nenhuma paixão natural tão dura de subjugar quanto o orgulho. O que ele está dizendo é, nós somos orgulhosos. Exatamente isso que a Bíblia diz. Disfarce-o, lute contra ele, sufoque-o, mortifique-o o quanto quiser. Ele continua vivo. E vai de vez em quando espiar e aparecer. Mesmo se eu pudesse imaginar que já o venci, provavelmente ficaria orgulhoso da minha humildade. Você já percebeu o quanto você é orgulhoso? Chega alguém e dá uma dica para você. Se é alguma dica na sua área ainda, meu irmão, você já fica atravessado. É assim o ser humano. Orgulhosos por natureza. E quando o filho quer ensinar o pai e a mãe, nossa, daí acaba com a gente, né? Às vezes a gente está tocando aqui, eu esqueço a nota, eu tenho que olhar para o menino de 8 anos, qual que é agora? E todo mundo veio pegar. Se é Deus tratando a gente, fazer o quê? O ser humano é orgulhoso. Paulo em Romanos 7 diz assim, o bem que quero fazer, eu não consigo. Eu até quero, mas não consigo. Ele diz, miserável homem que sou. Paulo reconhece que ele é um miserável, mas ele termina o versículo dizendo assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está reconhecendo que ele é podre, pecador, mas ele dá graças a Deus porque Jesus Cristo é quem o salva e nem ele mesmo. É por isso, meu irmão, que você deve acreditar na Escritura. Eu poderia citar para você que outras coisas também. O porquê você deve crer na Escritura? Por exemplo, eu poderia falar a respeito das profecias. Você já leu o Antigo Testamento? Compara o cristianismo, compara a Bíblia com o livro das outras religiões. Por exemplo, os maias dizem que o mundo ia acabar em 2012. Teve até filme. Que ano que nós estamos? 2019. Testemunho de Jeová, os adventistas, o mundo vai acabar em 1844. Não acabou. Eles recalcularam o calendário, é 1845. Não acabou também. Pronto, erraram. Testemunho de Jeová, então, nem se fala. Começaram dizendo que ia acabar em 1914, depois em 1918, 1920, 25, 75, 2000. Agora eles agendaram o fim do mundo para 2034. Uma hora eles vão acertar, né? Chutando desse jeito aí. Agora olha para o cristianismo. Olha as profecias acerca de Jesus Cristo. Tudo, onde ele nasceria, moraria, que ele seria perseguido, que ele sofreria. Só acerca de Jesus Cristo são 300 profecias, mais ou menos. Uma vez eu vi um matemático fazendo um cálculo dizendo que para 8 dessas 300 profecias se cumprirem ao acaso, tomar cuidado não levantar a mão muito aqui, né? Para que 8 dessas profecias se cumprissem ao acaso, seria uma probabilidade de 1 em 1 vezes 10 elevado a 18. Ou seja, 1 vezes 10 seguido de 18 zeros. Para que apenas 8 dessas 300 profecias se cumprissem ao acaso. Nós vemos cabalmente todas as profecias cumprindo em Jesus Cristo. Como, por exemplo, nenhum de seus ossos seria quebrado.
que ele seria chamado Nazareno, por isso ele foi para Nazaré, e várias outras. Mas terceiro e último princípio, Jesus é a vida. É o que diz João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele diz por último, eu sou a vida? Porque, ora, vida é consequência do caminho verdadeiro. Só a vida para aquelas pessoas que de fato seguem o caminho correto. O mundo, as filosofias, as religiões dão caminhos falsos para mim e para você. É por isso que os caminhos são sem vidas, sem exceção, todos. Ainda que alguns sejam sinceros ao dar os seus caminhos, mas estão sinceramente errados, é o que diz a palavra do Senhor. Tem um cineasta americano muito conhecido chamado Woody Allen, e ele é ateu, sofre de insônia por conta de medos, e ele faz vários filmes, na média de um filme por ano. Sabe com qual objetivo? De se entreter com alguma coisa. Ele diz que a vida é um pequeno filme sem significado. Ele faz filmes e diz que a vida é um pequeno filme sem significado. Você consegue perceber que sem Deus é sem vida após esta vida e, consequentemente, sem vida nesta vida. É isso que acontece com as pessoas sem Deus. Então ele faz filmes para se distrair. Ele ainda diz assim: não consigo bolar um argumento para escolher a vida ao invés da morte, exceto o de que tem mais medo da morte. Olha, eu não sei porquê. Não tenho um argumento para dizer por que eu prefiro viver ou por que eu prefiro morrer. A não ser que eu tenha mais medo da morte do que da vida. Diferentemente de Paulo em Filipenses 1:21, quando ele diz que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha a diferença do apóstolo. Rapaz, viver é bom demais. Ai, mas morrer vai ser tão melhor. Consegue imaginar alguém assim? Consegue imaginar algum ateu desse jeito? Não existe. Então ele fica fazendo filme para se distrair. Por quê? Ele precisa ficar concentrado em alguma coisa para não ver o todo. Consegue ver agora? Porque sem Jesus não há vida, meu irmão. É isso que acontece com as pessoas sem Deus. Elas não têm vida. Eu não estou dizendo que elas não têm dinheiro, que elas não têm sucesso, que elas não têm fama, sucesso, prazer. Sim, podem até ter essas coisas. Mas paz, uma consciência limpa para deitar e dormir em paz, a Bíblia diz que não tem. Olha, eu posso estar para você um tanto de gente que eu conheço que é totalmente endinheirado, mas tamanho é o dinheiro, tamanho a angústia. A casa é enorme. A única coisa que é maior que a casa é o vazio dentro do coração. Porque sem Deus, diz a Escritura, não há vida. E é isso que você precisa entender. Não há vida para você a não ser em Jesus Cristo. Porque Ele diz, eu sou a vida. E você não vai achar vida a não ser nele. Eu sei que crer em Deus talvez é uma loucura. Quando nós dizemos isso, eu fico imaginando um adolescente dizer isso aqui, não na faculdade esquerdista como quase todas que nós temos. Eles acreditam na evolução. Você diz que você acredita que Deus criou o mundo. Sabe o que eles argumentam? Mas calma aí. Como vocês acreditam em Deus? Vocês enxergam? Vocês conseguem vê-lo? Claro que não conhecemos, não conseguimos. Daí você pergunta para eles assim: e como que o mundo foi formado? E eles vão dizer assim: através de uma explosão, há milhões de anos. Daí você pergunta: você viu? Não. Ora, o argumento não é o mesmo. Além do mais, meu irmão, o cara tem que ter muita fé para acreditar que uma explosão organizou todo esse planeta que nós vivemos. Não só o planeta, né? Todo o cosmos. O cara tem que ter uma fé violenta para saber que pá, explodiu. Imagina, ó, vocês chegaram aqui hoje, graças a Deus e os irmãos que ajudaram aí, estava tudo arrumadinho aqui. O irmão veio, acho que na sexta-feira, e disse: pastor, não vai dar tempo de fazer culto domingo. Eu falei: vai, incrédulo. Creia. Porque dá uma bagunça, pô, pra tudo que é lado. Bagunçado. Daí imagina que você vem aqui hoje de manhã. Nossa, pastor, tudo arrumadinho, o que aconteceu? Explodiu aqui, Paulo ligou o fio errado e pá! Explodiu as coisas, caiu as cadeiras todas organizadas assim. Os ventiladores funcionando. Aqui, o som, o multimídia. Você fala: pastor, o senhor está tomando negócio forte aí, hein? Eles preferem acreditar nisso, de que um Deus, ao invés de que um Deus soberano, inteligente, organizou todas as coisas. Porque se você acredita que você veio do nada, eu tenho uma má notícia para você. Você vai voltar para o nada.
É isso que a Escritura diz. Se você acredita que você veio do nada, você vai voltar para o nada. Todavia, se você acredita que você veio de um Deus, o que a Bíblia diz é que nós também voltaremos para Deus. E convenhamos, meu irmão, todos sofremos. Já estou encerrando. Um ateu, quando ele sofre, no que ele se apega? Imagina pais que perdem filho. Vi uma pesquisa uma vez dizendo que a maior dor do ser humano é a dor da perda de um filho, que o Senhor nos livre disso. Mas para nós que somos cristãos, o que nos consola no momento de uma dor extrema dessas? É saber que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho um tio que perdeu um filho, meu primo de 16 anos. Rapazinho firme na igreja. Morreu, fazer o quê? E eu lembro que minha mãe dizendo que estava conversando com ele, ele falando assim: olha, o Pedro, antes de ser meu filho, era filho de Deus. Eu estava apenas cuidando dele enquanto eu estava aqui na terra, enquanto ele estava. E se o Senhor resolveu levá-lo, é porque, de fato, era a hora e eu cumpri o meu papel. Mas por que ele dizia isso? Porque ele sabia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele sabe, não foi um tchau que eu nunca mais o verei, mas apenas um intervalo que vai ser dolorido para mim, óbvio, mas que um dia eu o verei novamente. A morte, meu irmão, não é um fim, é apenas um até breve. Eu digo isso, claro, para cristãos. Se você não acredita em Deus, a morte para você é tchau e acabou. Vai torrar no inferno depois. É isso que a palavra de Deus diz. Quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida aqui é no sentido não de fôlego, mas justamente em algo em oposição à morte. Porque se você acredita que você veio de uma explosão, vai se explodir de novo quando você morrer. Acabou. É o que diz a palavra do Senhor. Mas ele termina dizendo: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a diferença de Jesus Cristo. Não são as religiões que salvarão você. Não vai ser a placa da igreja, não. Mas a única coisa que salva você é fé no Filho de Deus. Apenas Ele, meu irmão, pode te levar para o caminho, porque Ele é o caminho. Ainda que você siga boas regras de conduta como Benjamin Franklin, você não pode ir sozinho para o céu. E você precisa entender que, de fato, a satisfação da vida não estão nas coisas que nós temos aqui, mas está apenas em uma pessoa, e essa pessoa chama Jesus Cristo. A satisfação da sua vida não é o seu filho, o seu marido. Eu tenho um amigo que ele, acho que tatuou uma frase no braço dizendo: amor só de mãe. E o dia que a mãe dele morrer, acabou o amor? Ou alguns pais, né? Meu filho, minha vida. Já viu o pai e mãe que fala isso? Minha vida. Não, e se morrer, acabou a sua vida? Não pode. Jesus é a vida, é isso que ele diz. É claro, vamos amar os nossos filhos com todo o nosso amor. Nosso cônjuge, os nossos irmãos. Todavia, devemos lembrar que a nossa vida está apenas em Cristo. E Ele, apenas Ele, não é Maria, não é Buda, não é Alá, não é o pastor, não é você que é o caminho. O único caminho para que o Senhor possa nos guiar é Ele mesmo. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai